Antes de orarmos, vamos primeiro dedicar um momento para ouvir a palavra de Deus e permitir que ela fale aos nossos corações. Filipenses 2:3-9 nos revela de forma profunda quem é Jesus e como ele viveu entre nós. Paulo nos ensina que nada deve ser feito por ambição egoísta ou vaidade, mas que devemos considerar os outros superiores a nós mesmos, olhando não apenas para os próprios interesses, mas também para os interesses dos outros. Essa é a essência do coração de Cristo. Ele, sendo Deus, não se apegou à sua glória, mas esvaziou-se, assumindo a forma humana e tornando-se servo. Encontrando-se em aparência de homem, ele humilhou-se e obedeceu até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Essa humildade nos ensina que verdadeira grandeza vem da entrega, que verdadeira força nasce do serviço e que verdadeira glória é fruto da obediência. Jesus nos mostrou que a verdadeira grandeza não está em ser servido, mas em servir. Ele tinha todo o poder e autoridade do céu e ainda assim escolheu se despir da glória para entrar em um mundo de dor, fraqueza e pecado. Ele, o Criador do universo, não veio exigir honra, mas se inclinar para lavar os pés de pescadores cansados, tocar os doentes, consolar os aflitos e dar esperança aos marginalizados. Ele não apenas serviu seus amigos, mas também aqueles que o desprezariam e até os que o trairiam. Sua vida foi marcada pela entrega completa e pelo amor que não busca reconhecimento. Servir como Jesus significa colocar os outros acima de nós mesmos, amar mesmo quando não é conveniente e obedecer mesmo quando dói. O mundo valoriza posição, poder e reconhecimento, mas o reino de Deus exalta o coração humilde e disposto a ajudar. Cada ato de serviço feito com amor e sacrifício reflete o caráter de Cristo e abre portas para que outros vejam a luz de Deus através de nossas vidas. Não se trata de fazer algo apenas quando é fácil, mas de viver com um coração que ama, se doa e se preocupa genuinamente com o próximo, mesmo quando ninguém está olhando. Servir é plantar sementes eternas, é demonstrar o amor de Deus que transforma vidas. Quando escolhemos este caminho, experimentamos uma paz que excede todo entendimento e vemos que a verdadeira força está na humildade e na obediência. Jesus nos mostrou que a verdadeira grandeza não está em ser servido, mas em servir. Ele tinha todo o poder e autoridade do céu, e ainda assim escolheu se despir da glória para entrar em um mundo de dor, fraqueza e pecado. Ele, o Criador do universo, não veio exigir honra, mas se inclinar para lavar os pés de pescadores cansados, tocar os doentes, consolar os aflitos e dar esperança aos marginalizados. Ele não apenas serviu seus amigos, mas também aqueles que o desprezariam e até os que o trairiam. Sua vida foi marcada pela entrega completa e pelo amor que não busca reconhecimento. Servir como Jesus significa colocar os outros acima de nós mesmos, amar mesmo quando não é conveniente e obedecer mesmo quando dói. O mundo valoriza posição, poder e reconhecimento, mas o reino de Deus exalta o coração humilde e disposto a ajudar. Cada ato de serviço feito com amor e sacrifício reflete o caráter de Cristo e abre portas para que outros vejam a luz de Deus através de nossas vidas. Não se trata de fazer algo apenas quando é fácil, mas de viver com um coração que ama, se doa e se preocupa genuinamente com o próximo, mesmo quando ninguém está olhando. Servir é plantar sementes eternas, é demonstrar o amor de Deus que transforma vidas. Quando escolhemos este caminho, experimentamos uma paz que excede todo entendimento e vemos que a verdadeira força está na humildade e na obediência. A humildade, o serviço e a obediência de Jesus nos mostram um padrão que todos nós podemos seguir.
Ele nos ensinou que a verdadeira liderança é servir, que a verdadeira força está na entrega e que a verdadeira alegria vem de viver de acordo com a vontade do Pai. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, abrimos espaço para Ele trabalhar em nós e através de nós. Nossa vida deixa de ser sobre nós mesmos e passa a ser sobre refletir o amor de Cristo em todas as nossas atitudes. Ser humilde não significa fraqueza, mas reconhecer que precisamos de Deus em cada passo que damos. Servir não é apenas uma ação, mas uma escolha diária de colocar o outro acima de nós, mesmo quando ninguém percebe. Obedecer exige coragem, porque muitas vezes os caminhos de Deus desafiam nossos desejos e planos pessoais. Mas ao escolher seguir a Cristo, mesmo em dificuldade, experimentamos crescimento espiritual, paz e alegria que o mundo não pode oferecer. Quando nos rendemos totalmente, cada pensamento, palavra e ação passam a refletir o caráter de Jesus. Isso transforma nossa vida e influencia todos ao nosso redor. A cada dia, somos convidados a ter o mesmo coração de Cristo, a mesma mente voltada para o serviço e a obediência, e a mesma disposição de amar, sem esperar nada em troca. Viver assim é difícil, mas a recompensa é eterna. Se essa palavra fortaleceu sua fé, escreva nos comentários: Senhor, transforma meu coração para refletir Cristo em tudo que faço. Outro ponto essencial que aprendemos com Jesus é a entrega total da nossa vida a Deus. Ele nos mostrou que não podemos servir a dois senhores, que nosso coração não pode estar dividido entre o mundo e o reino. Cada escolha que fazemos revela quem realmente ocupa o trono do nosso coração. Se buscamos reconhecimento, riqueza ou aprovação humana, corremos o risco de nos afastar do caminho que leva à vida eterna. Seguir a Cristo exige decisão diária, abandonar a vontade própria, abrir mão do egoísmo e dedicar cada pensamento, palavra e ação a Ele. Isso significa colocar os outros acima de nós mesmos, perdoar quando dói, amar mesmo quando não é correspondido e confiar em Deus mesmo quando não entendemos o presente. A mente de Cristo é uma mente que prioriza o bem do próximo e se entrega completamente à vontade do Pai, mesmo diante de sofrimento e rejeição. Quando escolhemos viver assim, somos transformados. Nossa fé se fortalece, nosso caráter se molda e nos tornamos luz em meio às trevas. O mundo tenta nos convencer de que o sucesso depende de vantagens pessoais, mas Jesus nos prova que a verdadeira vitória está em viver com humildade, servir com amor e obedecer com alegria. Essa é a vida abundante que Ele nos oferece, uma vida marcada por propósito, fé e esperança eterna, mesmo diante das dificuldades. A vida de Cristo também nos ensina sobre perseverança em meio às provações. Ele enfrentou dores, rejeições e traições, mas nunca se afastou da missão que Deus lhe confiou. Isso nos mostra que mesmo quando tudo parece perdido ou quando enfrentamos dificuldades, não devemos desistir. A fé verdadeira se fortalece quando escolhemos confiar no Senhor mesmo diante de circunstâncias adversas. Cada desafio é uma oportunidade de crescer espiritualmente, de aprender a depender mais de Deus e de refletir seu caráter. A mente de Cristo nos desafia a manter o foco no que é eterno, a não sermos dominados pelo medo ou pela frustração, mas a perseverar com esperança e confiança. Seguir Jesus significa estar disposto a carregar a própria cruz, suportar o cansaço, as críticas e as dificuldades sem perder a fé. É entender que cada sacrifício, cada ato de humildade e cada decisão de obedecer, mesmo quando difícil, produz frutos que duram para sempre. Não podemos medir nosso valor pelos padrões do mundo, mas pelo quanto nos aproximamos do coração de Deus, pelo quanto amamos, servimos e obedecemos.
Quando mantemos nossa mente e coração fixos em Cristo, encontramos força para superar qualquer situação. A perseverança nos conecta com o poder divino e transforma desafios em oportunidades de testemunhar a graça, o amor e a fidelidade de Deus. Outro ensinamento profundo de Jesus é o poder do perdão. Ele nos mostrou que perdoar não é apenas um ato de misericórdia, mas uma escolha que liberta o coração. Mesmo diante da traição de Judas e da negação de Pedro, ele perdoou, ensinando que guardar rancor ou ressentimento apenas nos prende e nos afasta de Deus. O perdão é uma manifestação do amor de Cristo, uma forma de sermos instrumentos da paz divina no mundo. Perdoar não significa esquecer a dor ou ignorar o mal que nos foi feito, mas significa entregar ao Senhor a justiça que não nos cabe buscar. Quando praticamos o perdão, abrimos espaço para a cura, para a restauração e para a transformação. Nossa mente e coração começam a refletir a paciência e a graça de Deus, e nossa vida se torna um testemunho vivo do seu amor. O mundo muitas vezes nos incentiva a retaliar, a guardar mágoa, a se fechar para os outros, mas Jesus nos chama a agir de maneira diferente. Ele nos lembra que o verdadeiro poder está em amar e perdoar, mesmo quando é difícil e mesmo quando não somos compreendidos. Quando aplicamos o perdão em nossas vidas, experimentamos liberdade, paz e alegria que nenhum bem material pode oferecer. Cada ato de perdão é uma semente de eternidade plantada em nosso coração e na vida daqueles ao nosso redor. Se esta mensagem tocar seu coração, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a amar como tu amas, sem medidas. Além da humildade, do serviço, da obediência, da perseverança e do perdão, Jesus nos ensina sobre amor incondicional. Ele amou sem esperar nada em troca, estendendo a mão para aqueles que o rejeitavam, acolhendo os marginalizados, tocando os doentes e mostrando compaixão aos que eram desprezados pela sociedade. Esse amor não era baseado em méritos ou aparência, mas em um coração disposto a refletir o amor do Pai. Seguir o exemplo de Cristo significa amar de forma que o mundo não consegue compreender. Amar mesmo quando dói. Amar quando somos incompreendidos, ignorados ou feridos. O verdadeiro amor de Deus não é parcial, não escolhe favoritos e não mede esforços. Ele nos chama a amar como Ele amou, a olhar para cada pessoa como alguém precioso e digno de compaixão. Quando amamos assim, tornamos-nos luz em um mundo que muitas vezes está envolto em escuridão, raiva e injustiça. Esse amor nos transforma e transforma todos ao nosso redor. Ele nos ensina a colocar os outros acima de nós mesmos, a estender misericórdia, a ser pacientes e gentis, mesmo quando nossos sentimentos dizem o contrário. Viver no amor de Cristo nos aproxima de Deus, fortalece nossa fé e nos prepara para enfrentar qualquer desafio com coragem, confiança e esperança. Cada ato de amor é uma oportunidade de mostrar a presença de Deus neste mundo e tocar vidas de forma eterna. Outro aspecto essencial que Jesus nos ensina é a importância da fé inabalável. Ele nos mostrou que confiar no Pai, mesmo diante de impossibilidades, é o caminho para milagres e transformação. Quando enfrentamos dificuldades, problemas financeiros, doenças ou crises emocionais, a fé nos mantém firmes, nos conecta com o poder de Deus e nos dá esperança para continuar. Jesus caminhou sobre águas turbulentas, curou os enfermos, acalmou tempestades e ressuscitou mortos, tudo movido por uma fé perfeita no Pai. Isso nos mostra que não há circunstância grande demais para Deus. Não há situação impossível para quem confia plenamente nele. A fé não é apenas acreditar, mas agir em confiança. Tomar decisões baseadas na palavra de Deus e perseverar, mesmo quando os sinais exteriores parecem contrários.
Cada passo de fé fortalece o nosso espírito, molda nosso caráter e nos aproxima do propósito de Deus para a nossa vida. Quando confiamos plenamente, aprendemos a descansar em sua providência, a não nos desesperar diante das adversidades e a declarar vitória mesmo antes de ver o resultado. A fé transforma o impossível em possível e nos permite viver uma vida abundante, cheia de paz, alegria e esperança, independentemente das circunstâncias. Seguir Jesus com fé significa abrir mão da dúvida, da ansiedade e do medo, e abraçar a certeza de que Ele é fiel, justo e capaz de cumprir cada promessa feita. Finalmente, aprendemos com Jesus que a vida plena está em total entrega e dedicação ao reino de Deus. Ele nos mostrou que nada no mundo é mais valioso do que viver segundo a vontade do Pai, que servir com amor e obedecer com coração sincero traz verdadeira alegria. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, todas as áreas da nossa vida começam a se alinhar com seus propósitos. Isso significa buscar a santidade, cultivar a paciência, praticar o perdão, amar sem limites e viver com humildade. Cada atitude, cada palavra e cada pensamento devem refletir a presença de Cristo em nós. A vida de um discípulo não é fácil, mas é abundante, cheia de significado e impacto eterno. Ao seguir Jesus, enfrentaremos desafios, críticas e momentos de fraqueza, mas também experimentaremos vitória, paz e a alegria que só Ele pode dar. Nossa missão é viver de forma que outros vejam a luz de Cristo através de nós, levando esperança, consolo e inspiração àqueles que estão perdidos, cansados ou desanimados. A fidelidade e a perseverança nos aproximam de Deus, fortalecem nossa fé e nos preparam para receber as bênçãos que Ele reservou. Cada dia é uma oportunidade de escolher a vida em Cristo, de decidir amar, servir e obedecer com todo o coração, sabendo que Ele é fiel e jamais nos abandonará. Jesus nos chama hoje a viver com propósito, a ser luz no mundo e a honrar seu nome em tudo o que fazemos. Se essa palavra tocou seu coração, escreva nos comentários: Senhor, que minha vida seja totalmente entregue a Ti e refletindo Teu amor.